chuva maravilhosa que está caindo sobre a terra. A gente precisa, né? Assim como a gente precisa do sol, a gente precisa bastante da chuva. O tempo estava muito seco, né? A terra muito seca, muito poeira. E Deus sabe de todas as coisas. Já sabia que a gente necessitava dessa chuva, né? Diga para o seu irmão que está do seu lado: que bom que você veio, irmão. Que bom que você veio, irmão. Porque você não mediu esforços para estar aqui na casa do Pai, adorando, glorificando a Ele. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais abençoados ainda. Você crê? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Nós estamos na série de mensagens improváveis. A última quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 1, 26. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, em muitos momentos das nossas vidas, a gente pode ter pensado, ou ainda está pensando, mas eu sou improvável, né? Eu não posso fazer isso, eu não consigo. Muitas vezes a gente fala, eu não consigo, né? A gente já coloca a palavra que não deve na frente, né? E não é isso, né, que o Senhor fala. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu. É um privilégio. Então a gente tem que ser grato a todo momento, Senhor. Porque como a Camille disse na semana passada, no meio de tantas pessoas, Ele nos escolheu. É uma bênção demais, né? E quando a gente diz assim, eu sou fraco, eu não consigo, o Senhor diz assim: a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. Então a fraqueza não é desculpa, porque o Senhor diz que quando a gente está fraco, aí é que a gente vai ficar forte. Não é mesmo? E a palavra do Senhor ainda diz assim: se a gente fala assim, mas no meu passado, né, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo. Se a gente se arrepender verdadeiramente, Deus nos perdoa. Ainda Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Então não tem desculpa, não tem para onde fugir, não é mesmo? Deus está nos encorajando, está nos mostrando em todo momento que Ele nos escolheu para fazer a obra dele, por causa dele mesmo. Amém? Feche seus olhos nessa noite, vamos agradecer ao Senhor. Que Ele já está
incondicional. Amém? Feche seus olhos. Vamos adorar ao Senhor nessa noite de todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Mesmo sendo assim,
capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. E a palavra do Senhor diz assim: dai e dar-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, abençoada, né? Nem precisaria explicar, né? Porque ela está clara, como a palavra do Senhor sempre é. A gente lê, a gente já entende. E a palavra do Senhor nos diz que com a mesma medida que a gente der, nós vamos receber, né? Se a gente der, falar, ai, vou dar, mas não sei, né? Se eu vou ter, não sei se vai sobrar. Muitas vezes diz assim, né? Mas o Senhor não quer a sobra. E Ele quer que a gente entregue de todo o nosso coração. E com certeza, se a gente confiar no Senhor, se a gente estiver nos seus caminhos, se a gente fizer de todo o coração, Ele não vai nos desamparar. Ele não vai deixar faltar. Eu tenho certeza disso, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, não é verdade? Então, eu tenho certeza que Ele está cuidando de cada um, de cada dizimista, de cada ofertante, né? E a palavra ainda diz que a gente tem que dizimar e ofertar com alegria. Se for com tristeza, nem adianta. Melhor nem dizimar, porque Deus não vai receber, não é mesmo? Ele aceita, Ele recebe se for com alegria e se for de coração. Amém? Para você que vai entregar seu dízimo, sua oferta, segure na sua mão, que a gente vai estar orando essa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, estou aqui, Pai, em sua presença, Senhor, e pedindo a Ti, Senhor, que venha abençoar, ó Pai, nessa noite, cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, que está aqui, ó Pai, para devolver a sua parte, ó Pai, aquilo que não nos convém, ó Pai, porque a sua palavra, ó Pai, nos diz que a gente tem que devolver os 10%, e a gente ainda vai ficar com os 90%, ó Deus, para quitar as nossas contas, para a gente usar, ó Pai, na nossa casa, na nossa família. E eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em abençoar cada irmão que está aqui nessa noite, ofertando, dizimando. E eu repreendo, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que possa afastar, ó Pai, todo pensamento contrário, todo aquele pensamento que tem dificuldade de entender, ó Pai, sobre os dízimos, sobre as ofertas. Que o Senhor venha abrir, ó Pai, cada mente, cada coração aqui nessa noite. Que cada pessoa, Pai, possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo pode convencer, só o Espírito Santo tem o poder de convencer, ó Pai, cada vida nessa noite. E eu peço a Ti, Senhor, esteja abençoando, ó Pai, que nada venha faltar, ó Pai, na casa dos seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode pegar o seu dízimo e sua oferta. Amém? Deus, vamos adorar o Senhor com sua alegria. Coloque de pé nessa noite, mais um minutinho, amém? Aleluia. Confia no Senhor, só confia
Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos receber a nossa pastora aplaudindo bem forte ao Senhor. Amém? Glórias, glórias a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos. Amém? Amém. Está feliz com Jesus? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está mais feliz, diga amém. Aleluia. Amém. Quem está mais feliz ainda, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom, tá ótimo aqui. Obrigada, viu? Vamos orar pelas crianças que vão para a salinha nesse momento. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Com vocês? Está todo mundo aqui? Meu Deus! Oh, Jesus já voltou e matou o povo? Perguntar de novo, tá tudo bem com vocês? Pergunta para o seu irmão, você está bem, irmão? Você está bem? Vocês estão bem, crianças? Glória a Deus, Deus seja louvado. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor e orar, Pai, clamar ao Senhor, Jesus, para que neste tempo o Teu Espírito possa falar com as nossas crianças, ministrando a Tua palavra, a mente ao coração delas. Usa a vida da professora com poder, ousadia, autoridade, sabedoria nessa noite. Que o Teu Espírito fale, Pai, em nome de Jesus, que eles venham guardar essa poderosa semente que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nossa, tá ótima essa regulagem aqui, pode deixar sempre assim, viu? Ó, excelente, parabéns, arrasaram. Abra sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Miqueias. Ixi, escutei um entre dois ixi. Tá na Bíblia, viu, gente? Livro do profeta Miqueias. Glória a Deus, é o Antigo Testamento. Isso. Quando você está procurando aí, eu quero lembrar. Amém? Está todo mundo comigo aqui? Amém. Quero lembrar que amanhã nós vamos ter a nossa reunião de mulheres na casa da nossa irmã amada Meire. Glória a Deus. Você não pode faltar, nós estaremos lá às 8 da noite para um tempo de comunhão, oração, fortalecimento. Convida suas amigas para estar com você. Amanhã vai ter uma mulher de Deus muito especial lá com a gente. Você não pode faltar. Quem, pastora? Vai lá amanhã que você vai ficar sabendo. Você não pode faltar, vai ser tremendo. Glória a Deus. Sexta-feira, é a última sexta-feira de setembro. Uau, já estamos terminando setembro. E nós vamos estar aqui na igreja para a nossa cesta de oração, intercessão, gratidão, apresentando ao Senhor a nossa gratidão por Ele ter nos guardado, nos sustentado até aqui, e também já profetizando sobre o mês de outubro, que começa sábado ou domingo? Sábado, dia 1º é sábado. Isso, já vamos profetizar as bênçãos do Senhor sobre o mês de outubro. E domingo, primeiro domingo, Santa Ceia do Senhor. Fala para o seu irmão, se você não vier, só você não vem. Você não pode faltar, hein? Amém, gente? Todo mundo achou? Aproveitei para dar os recados enquanto você procura o profeta Miqueias aí na sua Bíblia. Achou? Todo mundo? Vamos ler então o capítulo 5. Miqueias 5. Nós estamos na última quarta dos improváveis. E até agora nós oramos a Ele, cantamos sobre Ele, acabamos de falar que não podemos, não conseguimos viver sem Ele. Então é sobre Ele que eu quero falar nessa noite, sobre o nosso amado Jesus. 5:2. Quem achou, diga achei. Quem não achou, pega carona aí com o irmão do lado. Diz assim: mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados,
até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Amém? Eu li rápido, mas depois você pode voltar e ler mais uma vez na sua casa. Depois você pode meditar nesses versículos que nós lemos, são muito poderosos. Gostaria que você colocasse sua Bíblia no seu banco, fechasse seus olhos. Se você puder, colocar a mão no seu coração, nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Então, eu não vou falar sozinha, eu não vou orar sozinha. Eu gostaria que você já abrisse a sua boca e já falasse com o Senhor. Qual a sua expectativa sobre a palavra dele nessa noite? Vai falando para ele, fala: Senhor, eu vim aqui, Pai. Eu saí da minha casa, Senhor. Eu vim para a tua casa, eu vim te louvar, eu te louvei, eu te adorei. Vai falando para ele: Senhor, o meu coração está alegre, ou Senhor, o meu coração está apertado. Vai falando como você se encontra nessa noite. Vai falando qual é a sua necessidade nessa noite. Diga para ele: Senhor, eu sei que a sua palavra cura, eu sei que a sua palavra liberta, eu sei que a sua palavra renova. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha de encontro às nossas mentes e aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vai levando agora a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, tirando do nosso pensamento agora toda distração, preocupação, ansiedade, nervosismo, raiva. Vai, Senhor, agora alinhando os corações. Vai, Senhor, alinhando as emoções agora. Que sejamos sujeitos agora ao poder do teu nome, ao poder da tua palavra. Tudo aquilo que se opõe ao teu Espírito seja paralisado agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Todo levante, toda seta, toda flecha inflamada, nós rejeitamos agora, porque declaramos que estamos revestidos com o escudo da fé, Senhor. O escudo da fé, Pai, para que possamos resistir contra as ciladas do diabo, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que desejamos a tua presença, desejamos a tua palavra, desejamos mais de ti. Por isso nós nos esvaziamos agora, nós nos esvaziamos, Senhor, de nós mesmos, nós nos esvaziamos do nosso eu, Pai, nós nos esvaziamos da nossa carne, nós nos esvaziamos do cansaço, nós nos esvaziamos de tudo que aconteceu até agora, para que possamos ser cheios de ti, ser cheios da tua palavra, que não haja impedimento, obstáculos ou barreiras, mas que verdadeiramente sejamos um canal a fluir, Pai, que possamos fluir na tua presença. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Eu creio. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode aceitar, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós temos falado sobre tantas pessoas improváveis, né? Nessas últimas quarta-feiras. Falamos sobre Davi, falamos sobre Paulo, citamos tantos exemplos de pessoas escolhidas pelo Senhor. Talvez aos olhos de outras pessoas não seriam escolhidas, mas o Senhor escolheu. E aí o Espírito Santo falava no meu coração já desde a semana passada. Porque nosso Deus é um Deus de princípio, né? Nosso Deus é um Deus que Ele é fiel à sua palavra. E Ele é insondável. A mente dele ninguém conhece, né? Quem pode sondar o Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Pergunta para o seu irmão: você conhece, irmão, a mente do Senhor? A gente acha que conhece alguma coisa, a gente acha que sabe alguma coisa, mas a palavra diz que ninguém conhece a mente do Senhor. O Senhor não nos deve nada, o Senhor não nos deve explicação de nada. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para as pessoas que Ele quiser. Porque Ele é Deus, só por isso, né? Só porque Ele é Deus, Ele é soberano. Então Ele não nos deve nada, o Senhor não nos deve nada. Fala para o seu irmão: o Senhor não te deve nada, irmão. O Senhor não te deve
comportamento, com as nossas ações, e daí nós achamos que isso não vem de nós, agora, dessa geração, desse tempo. Não, isso já vem de muito tempo. Porque a promessa que Deus enviaria um Salvador era de muitos e milhares de anos atrás. Isso que nós acabamos de ler aqui agora é uma profecia a respeito da vinda de Jesus. Nós acabamos de ler através da boca do profeta Miqueias que haveria de vir um rei sobre Israel, um governante sobre Israel. E a Bíblia declara aqui que esse rei, esse governante, depois que aquela mulher que estaria em trabalho de parto desse à luz, ele governaria sobre todos os seus irmãos, ele governaria sobre todas as outras pessoas. E aí diz que através desse governante haveria união entre os israelitas e estabeleceria a força do Senhor, a majestade do Senhor, e esse povo viveria em segurança. Por quê? Porque a grandeza desse rei, a grandeza desse governante alcançaria até os confins da terra. Era essa a palavra profética. Vai vir um rei, vai vir um governante, vai ter alguém aí que Deus vai levantar e vai ser poderoso na terra. Agora, pergunta para o seu irmão: se alguém falasse isso para você, irmão, você iria pensar o quê? Olha, vai ter um governante, vai surgir aí alguém muito poderoso, vai surgir alguém aí que vai estabelecer a majestade, a força, o poder, e vai ser conhecido pelos confins da terra. O que você esperaria? Você esperaria em alguém muito uau, né? Alguém já de uma linhagem real, algum descendente já de algum rei, alguém de algum governo muito poderoso, alguém muito rico, com muitas posses, com muito poder. Porque quando a gente fala de governo e de poder, logo a gente associa isso às coisas materiais, né? O reino é muito grande, vai ter muito dinheiro, vai ter muito ouro, vai ter muita prata. E não foi diferente quando essas palavras foram liberadas para o povo judeu. Eles esperavam sim que Deus iria levantar um governante, eles esperavam sim que Deus fosse levantar alguém poderoso para salvar o seu povo, mas eles esperavam um rei baseado no reino deste mundo. Eles nunca esperariam que seria Jesus e seria da maneira como foi. Eles não esperavam um governante que nasceria de uma menininha, outra improvável. Porque se peixe gera peixinho e macaco gera macaquinho, o improvável vem de um improvávelzinho. Uma improvável, Maria, uma improvável. Não tinha linhagem real, não tinha sangue nobre, não era de família rica, não tinha muitas posses e bens e fama e títulos e reconhecimento e governo para falar: olha, ela vai ser a mãe do governante que Deus prometeu que vai governar. Ninguém esperava que seria daquela cidadezinha e que seria aquela menininha que traria o governante, o rei que Deus escolheu para governar sobre todos nós. Agora abra comigo Lucas, por favor, capítulo 2. A promessa era que viria um governante e viria um rei para transformar tudo, para mudar tudo, como nós acabamos de ler. O problema, sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Que quando Deus promete, Deus libera uma promessa para as nossas vidas, a gente imagina coisas. A gente imagina. Deus, ele falou: vai ter um governante, ele vai reinar, ele vai ser conhecido até os confins da terra. Mas ele não falou quem e como. Ele não falou quem seria, nem como seria, nem aonde ele nasceria, nem de que maneira seria o seu nascimento. E muitas vezes Deus olha para nós e fala: olha, libera uma promessa para a minha vida, libera uma promessa para a sua vida. Olha, você vai ser bem sucedido. Nossa, Deus falou que eu vou ser bem sucedido. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou comprar, porque eu vou ter uma empresa, eu vou lá, eu vou comprar 5 carros, eu vou comprar 10 caminhões. Opa, peraí. Deus só
falou que eu vou ser bem sucedido. Deus não mandou eu sair por aí comprando. O problema é que Deus promete e a gente não alinha o nosso espírito com a promessa de Deus e a gente está imaginando coisas que Deus não falou. Meu Deus! Fala para o seu irmão, uma coisa, irmão, é Deus falar. Outra coisa é você imaginar. Deus não tem compromisso com a nossa imaginação. Deus tem compromisso com as suas promessas e a sua palavra. É sobre isso. E aí às vezes Deus vai e promete e fala: olha, seu ministério vai ser grande, vai crescer, e você vai ter muitas almas. Ai, é mesmo, Deus? Então eu vou lá e eu vou alugar um prédio que cabe 5.000 pessoas, porque Deus falou que vai ser grande. Peraí, Deus mandou eu ir lá e alugar um prédio que cabe 5.000 pessoas? Não, Deus só falou que vai ser grande. Deus falou que vai crescer. Uma coisa é o que Deus falou e outra coisa é o que eu estou imaginando. Coloca a mão na sua cabeça e declara sobre a sua mente. Diga assim: eu declaro a minha mente alinhada com aquilo que Deus falou. Amém? Porque quando Deus fala, nós vamos caminhar segundo o que Deus falou. E quando a gente imagina, a gente sai metendo os pés pelas mãos e sai fazendo sem falar com Deus, sem perguntar para Deus: mas eu pensei, mas eu imaginei. Você já pensou? Foi isso que aconteceu com esse povo. Deus falou que haveria um governante, então eles estavam esperando alguém muito ilustre, um governante muito importante, um governante muito rico. Mas Deus não falou que seria assim. E Deus é especialista, nós ouvimos isso lá, né? Na conferência. Deus é especialista em frustrar a nossa maneira de pensar, para que se estabeleça a maneira dele, não a nossa, porque ninguém conhece a mente do Senhor, e não adianta a gente querer tentar adivinhar. Eu falo muito isso para o Caleb quando a gente está fazendo tarefa, porque agora essa época de fazer tarefa, todo dia tem tarefa, e aí o Caleb às vezes quer fazer rápido, e aí: mãe, esse dia tinha uma prova, né? E mãe, me ajuda aqui a estudar para a prova de ciências, né? Ciências. E eu já li tudo, então agora você só me pergunta que eu vou saber responder. Ah, tá bom. Sobre o sistema aparelho digestivo. Até decorei. Aprendi também estudando com ele. O que é o aparelho digestivo, Caleb? Ah, tá. Ó, é assim. É não sei o quê. Não, Caleb. Ah, eu não sei o quê. Não, Caleb. Ah, mas é isso aqui então. Falei: Caleb, não é para chutar. Você não tem que tentar adivinhar, você tem que aprender. Você tem que estar alinhado com aquilo que vai ser solicitado na prova. Então volta, estuda mais um pouquinho, depois a gente continua. Não foi isso, galera? E muitas vezes é isso que a gente quer fazer. Peraí, Deus falou, então eu vou tentar desse jeito aqui. Ah, não deu, eu vou voltar. Não, agora eu vou tentar aqui. Ah, não. E Deus fala: para! Não é para você tentar adivinhar. É para você parar, se aquietar, ouvir minha voz e ver o que eu estou falando para você. O que eu quero para você. O que eu tenho para você. Para de bater a cara na porta. Nossa porta de vidro aí, vai correndo, vai com tudo, não enxerga, pá, bate, volta, bate, volta. Aí fala: eu tô cansado, tô desanimado, mas peraí, tá fazendo coisa que Deus não mandou fazer, tá imaginando coisa que Deus não imaginou. Deus não mandou imaginar. Você abriu Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 2, versículo 4 em diante. Tá aqui já? Glória a Deus. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria. Alistar-se é casar-se, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quem imaginaria que um rei, um governante, não teria lugar para nascer? Quem imaginaria que um rei, um governante, teria
enrolado com panos, é totalmente fora do que as pessoas estavam imaginando ou esperando, porque é esse o rei e o governante que Deus havia prometido. Era Jesus que o profeta estava falando. Era deste rei, deste governante que o Pai estava avisando, estava alertando. Tanto é que tem judeus que até hoje esperam um governante rico e poderoso, não acreditam no nascimento de Jesus, pelo fato de ter nascido num cenário improvável. Você sabia que tem judeus até hoje que não reconhecem Jesus como Salvador, como Rei, como governante? Tem judeus que ainda esperam, eles vão lá no muro de Jerusalém, no muro das lamentações, que eu vou estar lá em nome de Jesus, permitindo o Senhor o ano que vem. Eles vão lá lamentar, porque o governante ainda não veio, a promessa ainda não cumpriu. E a promessa já veio, já nasceu, e quem olha fala: como que ele é o rei? Como que ele é o governante? Como que ele vai ser conhecido até os confins da terra? Como? Como? Panos, manjedoura, não havia lugar. E é isso que o Espírito Santo ministra no nosso coração. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando nesses dias. É isso que o Espírito Santo quer nos levar a entender, a acreditar e a viver nesses dias. Os improváveis não é aquele que vai se encaixar em todo lugar, não. O improvável não é aquele que vai estar no lugar que todo mundo espera, todo mundo acha e vai agir ou responder, ou corresponder da maneira que todo mundo quer. Porque é muito fácil ser mais um na multidão, é muito fácil ser mais um no meio de tanta gente, mas o Senhor olha para cada um de nós e Ele vê a individualidade, a particularidade, o jeito, as qualidades, até os defeitos e as nossas falhas, e mesmo assim Ele diz: espera aí, não tem conforto, não tem lugar para Ele, não tem uma casa para hospedar eles, mas tem uma promessa, mas tem uma palavra, mas tem uma direção, tem algo que já foi liberado, mas é só para quem crê, é só para quem não está com frio, é só para quem já está com o coração queimando na presença do Espírito Santo. Não tinha conforto para Jesus, mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Você não tem conforto, mas você tem uma promessa. Você vai ser governante. Não tinha conforto, mas tinha uma palavra de que ele estabeleceria um reino de majestade na terra. Não tinha conforto, não tem conforto para você, Jesus, mas você vai ter algo que vai mudar tudo que estiver ao seu redor. Por quê? Porque você vai ser chamado príncipe da paz. Você não tem conforto, mas você tem paz. Você não tem conforto, você não tem uma cama, um grande hotel, uma grande recepção, uma grande maternidade, grandes médicos, grandes obstetras ali para fazer o seu parto, mas você tem paz. Você tem a paz que vem do céu, você tem a paz que excede o entendimento, você tem a paz que o Senhor prometeu. Você não tem honra no seu nascimento, Jesus? Você não tem honra ali no momento que você nasceu? Não tive. Mas você vai ser grande e vai ser conhecido até os confins da terra. É isso que nós vivemos hoje. Hoje o nome de Jesus está sendo expandido e multiplicado cada vez mais rápido e cada vez por mais lugares. Cada vez mais lugares nós ouvimos. Eu não sei você, mas quando eu canto aqui, para mim não é uma canção comum. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Não pode ser uma coisa comum, não pode ser uma coisa normal, não pode ser uma repetição, precisa ser uma verdade que nós acreditamos de todo o nosso coração. Sem o seu amor, o que seria de mim? Mesmo sendo fraco, Ele me ama. Mesmo sendo tão pequeno, Ele me ama. O nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele fez do seu Filho um homem improvável, para que a gente não se esqueça
alguém improvável. Para que eu e você não nos esqueçamos dessa verdade, que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Porque não é, queridos, as nossas habilidades, os nossos dons e talentos. Não é. Era só um menininho ali, recém-nascido, numa manjedoura, sem saber o que seria o amanhã. O pai sabia, porque o pai já tinha um plano. Mas Maria não sabia, José não sabia, os familiares não sabiam. Como que vai ser? Peraí, ele vai governar, como que ele vai governar? Como que ele vai ser rei? Olha para nós, olha para a nossa condição, o que a gente tem ao nosso redor. E eles imaginam que eles olhavam ao redor e eles não tinham nada humanamente falando, mas eles tinham tudo, porque eles tinham a palavra, porque eles tinham a promessa e porque eles tinham a presença. Eles tinham a presença e eles estavam dispostos a andar em obediência. Nós falamos aqui há alguns dias que Davi, o improvável, tão pequenininho, menorzinho da sua casa, derrotou o... Ixi, mas esse gigante aí pensava, esse gigante tá ruim de cair. Vou perguntar de novo. Davi, o improvável, derrotou o gigante. Ah, melhorou, não, o gigante cai, em nome de Jesus. Tão pequenininho, ele derrotou, né? Na força do Senhor, no poder da palavra, ele derrotou o gigante. E Jesus vem a esse mundo. O Senhor faz do seu filho o improvável, e aquele improvável que muitos rejeitaram, que muitos não aceitaram, que muitos zombaram, excluíram, ridicularizaram, maltrataram. Deus o levanta para derrotar o pecado, para derrotar o inferno, para derrotar Satanás, para derrotar a morte, para derrotar maldições. Deus levanta o improvável para derrotar todas as maldições, doenças e enfermidades, toda culpa, todo pecado. E por que Jesus? Por que o Filho de Deus? Porque através de Jesus nós sabemos que nós também podemos derrotar gigantes, podemos também vencer as batalhas, podemos também vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer a dor, vencer a enfermidade. Através de Jesus nós também podemos vencer. Agora preste atenção, diga para o seu irmão, Deus fez do seu filho alguém improvável para fazer de você um vencedor. Você recebe essa palavra? Para fazer de mim, de você, vencedores. Somos mais do que vencedores, está escrito na Bíblia. Não é nem vencedores, é mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Então a maneira que Deus age, ela é inimaginável. Não vamos tentar ficar imaginando, não. Não vamos tentar querendo fazer do Deus. Se atenha à palavra de Deus, aquilo que Deus falou, não aquilo que o seu coração, sua mente imaginou. Aquilo que Deus prometeu, não aquilo que eu ou você queremos. Ah, pastor, então eu não posso sonhar? Pode, deve, é legítimo, mas os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. Nós precisamos ter essa certeza e essa convicção que do jeito de Deus vai ser sempre melhor. Nós não podemos esquecer que quando Deus escolhe alguém, que quando Deus quer levantar um improvável, primeiro Ele escolhe. Diga comigo, primeiro Deus escolhe. Foi assim com Paulo, né? Nós falamos. Deus escolheu, ele ainda era Saulo. E aí, gente, no livro que a gente está estudando das mulheres improváveis, até falei sobre isso no áudio com as mulheres. Que Ananias quase não é falado sobre ele na Bíblia, mas ele foi alguém fundamental para que o improvável Saulo se tornasse Paulo. E quem é Ananias? Alguém que se colocou à disposição do Senhor para obedecer à vontade de Deus. Ananias, você vai lá e você vai fazer
e Deus falou, não, você vai, porque eu tenho um plano com esse improvável aí. Eu vou fazer dele uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu vou fazer dele um novo homem. E você, Ananias, como você já é um improvável avançado, você vai me ajudar a gerar outro improvável. E ele obedeceu, foi lá, e aí você já sabe. E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração também tantas outras histórias de pessoas que Deus usou, que são improváveis e pouco faladas na Bíblia, mas que foram fundamentais para ativar improváveis que estavam em lugar de destaque. Por exemplo, a Rainha Esther. A Rainha Esther estava no palácio. Já estava lá como rainha. A Rainha Esther estava no palácio. Já estava numa posição favorecida, numa posição de destaque. E o seu povo estava perecendo, sendo ameaçado de morte. O que Deus faz? Deus levanta quem? Mardoqueu. Mardoqueu, agora você vai lá e vai lá no palácio. Lembra, minha filha, que ela também era uma improvável. E que se ela está onde ela está, é porque eu tenho um plano na vida dela. Ela não pode se esquecer disso. A Bíblia diz que Mardoqueu chegou na porta do palácio, mandou chamar Esther, sim ou não? Sim. E ela falou, não, manda ele entrar aqui. Ele falou, não, eu não quero. Eu não quero entrar aí. Eu não quero o palácio. Eu não quero título. Eu não quero destaque. Eu não quero imaginar coisas, porque Deus não me prometeu o palácio. Deus mandou eu vir te dar um recado. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar, porque se não foi para um tempo como este que Deus te levantou para fazer a diferença, você também era um improvável, órfã, de pai e mãe, sem linhagem, sem perspectiva, sem esperança, mas Deus te escolheu, Esther. E agora, faça alguma coisa, porque se você não fizer também, de outro lugar Deus vai enviar o livramento. Não é sobre você, é sobre Deus e o seu povo. É sobre Deus e o seu povo. É sobre Deus e uma cidade. É sobre Deus e uma nação. É sobre Deus e as suas promessas. É sobre o Senhor, sempre é sobre o Senhor. Fala pro irmão, para de levar as coisas pro lado pessoal. O Espírito Santo está mandando eu dizer isso. Para de levar pro pessoal, porque não é sobre você. Não é sobre mim, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, é sobre o Senhor, é sobre o plano de Deus. Então para de se chatear, para de se magoar, para de se ofender. Esther poderia ter ficado ofendida. Quem ele pensa que ele é? Eu sou a rainha Esther. Mas ela entendeu, não, peraí, é só um improvável falando com o outro. É só alguém que Deus escolheu falando com o outro que Deus escolheu. E se eu posso fazer alguma coisa, então eu vou fazer. E você já sabe o fim da história. Deus sempre vai usar um improvável para ativar outros improváveis. Ah, mas é do jeito que Deus escolhe, pastora? Não. Diga comigo. Primeiro Deus escolhe. Depois Deus transforma. Depois Ele capacita. Nessa ordem. Porque Ele não escolheu Saulo. Ele falou, tá bom, continua sendo Saulo. Não, Ele mudou até o nome do homem. Você é escolhido, mas você precisa ser transformado, porque não é sobre você, é sobre mim, é sobre a minha palavra, é sobre a minha promessa, é sobre representar o meu reino aqui nessa terra. Então não vai ser do seu jeito, pode tirar esse beijo daí, Saulo. Não vai ser do seu jeito, pode tirar esse beijo daí, Esther. Vai ser do meu jeito, porque eu te escolhi. Você quer andar como o escolhido? Quero, então deixa eu te transformar. Então deixa eu te moldar. Então deixa eu te lapidar. Então deixa eu fazer com que você seja da maneira que eu falei, da maneira que eu planejei, e não da maneira que você imaginou. É muito lindo falar, Deus usa improvável, Deus usa improvável. Mas quanto mais improvável, mais transformados precisamos ser pelo Espírito Santo de Deus. Mas precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar. Quando o teu irmão fala, eita irmão, é para nós. Se tem alguém aqui que já está totalmente transformado, glória a Deus por isso. Eu não, eu sei que o Senhor precisa transformar muito aí. Mas tem alguém que já está adiantado no processo, Deus seja louvado.
mas precisamos ser transformados pelo Senhor. Sabemos que Ele nos escolheu e precisamos deixar Ele nos transformar a cada dia, transformar o nosso pensamento, transformar as nossas emoções, transformar o nosso vocabulário, a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, transformar as motivações do nosso coração, transformar quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Verdadeiramente precisamos ser transformados nas nossas conversas de WhatsApp. Olha o que o Espírito Santo está falando. Deus está falando, está alertando, está avisando. Cuidado, deixa Deus trabalhar nas suas mãos, seus dedinhos e no seu celular também. Será que as nossas conversas de WhatsApp condiz com alguém que é escolhido pelo Senhor? Deus me coloca aqui hoje para te lembrar, assim como Mardoqueu lembrou, Esther, ei, se Deus te levantou para esse tempo, faz alguma coisa. Se Deus te escolheu para este tempo, faz alguma coisa. Que coisa? Começa orando e jejuando. Foi isso que ela fez. Primeira coisa que eu vou fazer então é convocar um jejum e oração. Para quê? Para matar a minha carne, para matar o meu eu, para matar os meus desejos, para matar os meus pensamentos, para matar os meus projetos, e que sobrevive em mim somente aquilo que é do Senhor. Que sobrevive em mim somente aquilo que agrada o meu Deus que me escolheu. Meu Deus é forte. Diga comigo, primeiro Deus escolhe, depois Ele transforma, e depois capacita. A partir do momento que Ele nos transforma, Ele vai nos capacitar. Foi assim com Davi, foi assim com Paulo, foi assim com José. Você acha que José, aos nossos olhos, precisaria passar tantas lutas? Como a gente pensa, né? Coitadinho do José, do Egito, filho de Jacó. Mas sofreu, foi vendido, foi traído, foi jogado no poço, foi feito escravo, depois foi preso e passaram-se anos e anos e anos. E Deus tinha uma promessa com ele, Deus tinha um plano com ele, Deus tinha um projeto com ele, Deus tinha algo com ele. Mas precisou, por todo ele, depois de ser escolhido, precisou de todo esse processo de transformação para poder receber a capacitação para governar naquele lugar que Deus tinha estabelecido para ele. Muitas vezes a gente quer governar sem estar transformado, sem estar capacitado, e aí a gente se frustra. E todos nós lideramos sobre algo, sobre alguém, começando a nossa casa. Todos nós governamos. Se não governamos, precisamos começar a governar, começar a nossa vida. Começar a nossa vida. Precisamos governar a nossa vida. E a Bíblia diz que precisamos governar bem a nossa casa, principalmente para quem trabalha na obra do Senhor. Se você quer trabalhar na obra do Senhor, então governe bem a sua casa. Paulo escreveu a Timóteo. Como estamos? O que estamos fazendo com a eleição que Deus já estabeleceu sobre nós? Fala para o seu irmão, Deus já escolheu, Deus já te escolheu, irmão. Olha, isso é fato. Mas não fala desanimado não, fala animado. É motivo de bênção, motivo de alegria. Deus já te escolheu. Você já é um escolhido, você já é uma escolhida do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, já entregamos a nossa vida a Ele, é porque Ele já nos escolheu. Já nos escolheu. E não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Sim ou não? Porque foguete não dá ré. Fala pro seu irmão, foguete não dá ré, irmão. Então esquece, não tem como voltar atrás. Uma dica, foguete não dá ré é o título de um livro. Amém, gente? Uma dica, ó, foguete não dá ré é o título de um livro maravilhoso para jovens, meninas. Já pega essa dica aí. É sobre isso. Então nós já fomos escolhidos, não tem como voltar atrás. Nós precisamos deixar o Senhor nos transformar e receber a capacitação, transformação e capacitação, transformação e capacitação, transformação e capacitação. O que é capacitação? É algo sobrenatural, é algo que Deus dá, libera sobre as nossas vidas, que nós
Isso é uma capacitação que Deus dá. Você já viu gente que nunca cantou, nunca fez aula, abrir a boca e começar a louvar, ou enfim, cantar lindamente? É uma capacitação que Deus dá. Você já viu pessoas que chegam diante de quem trabalha em empresa grande, com funcionários, sabe mais ou menos como funciona? Chega para um funcionário, 2 mais 2 funcionários. Ixi, não consigo. Um exemplo, né? Vamos supor, um problema lá na empresa. E aí, de repente, aquele problema que ninguém consegue resolver, dá na mão de um improvável, escolhido, transformado em capacitado por Deus, você vê. Dá na mão de alguém que tem uma capacitação sobrenatural. Bate o olho e fala: eu tenho a resposta, eu tenho a solução. Por quê? Porque recebeu uma capacitação do Senhor para desenrolar problemas, para ser um solucionador de problemas, para ser alguém que resolve. Olha só, o Senhor nos chamou para ser resolutivos, pessoas que resolvem problemas e não que apresentam só. Que apresentar problema tem 150 para apresentar. Nós precisamos ser daqueles que apresentam, mas também tem a solução. Eu vejo muito isso na vida do meu pai há muito tempo. Quantas vezes meu pai chegava, às vezes falava assim: meu Deus, surgiu um problema na empresa. Não estou dizendo agora, estou dizendo isso há muito tempo já. Meu pai já trabalha há muitos anos nesse ramo empresarial e tal. E aí surgiu um problema e tal, que ele falava assim: o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus. E era fato, né? Deus sempre dava a solução. E meu pai chegava na empresa e falava: a solução é essa, e as coisas aconteciam e dava certo. Sim ou não, pastora? Desse jeito. É uma capacitação sobrenatural, e isso está sobre a minha vida, isso está disponível sobre a sua vida. Nós só precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Nós só precisamos deixar Deus fazer de nós improváveis que levantem outros improváveis, improváveis que não negligenciem a escolha que Ele colocou sobre nós. Nós precisamos estar alinhados. Peça para o Espírito Santo todo dia: Espírito Santo, alinha minha mente, alinha meu coração, alinha minha boca todo dia. Todo dia, que tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, tudo que eu sentir, tudo que eu falar, seja para a glória do Teu nome. Foi assim, Jesus cumpriu sua missão improvável, nasceu naquele lugar que ninguém dava nada, nem tinha lugar para ele nascer. Tiveram que correr lá para como chama? Estrebaria, para o lugar que guarda cavalo, né? É estrebaria? É isso, né? Tiveram que correr para aquele lugar, gente. Para o rei, o governante, o Filho de Deus nascer. Só para Deus nos ensinar aquilo que a Rita já falou aqui na abertura. Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias, as que não são, para envergonhar as que são. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo todos os dias: sonda o meu coração, Espírito Santo. Sonda o meu coração. Será que eu não estou imaginando, desejando, buscando aquilo que o Senhor não tem, aquilo que o Senhor não quer e aquilo que o Senhor não falou? Será, Espírito Santo, que eu estou agarrada nas coisas deste mundo, esperando uma manifestação, assim como os judeus, agarrado nos tesouros do mundo, agarrado nos ouros do reino, agarrado nos títulos do rei? E o Messias já veio, o Messias já morreu, o Messias já ressuscitou, e o Messias está para voltar para buscar a sua igreja, e eles não estão enxergando. Eles não enxergam, porque é simples demais, porque é comum demais, porque é improvável demais. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Pede para o Espírito Santo falando com você, ministrando o seu coração e alinhando o seu coração. A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Qual é o tesouro que está o seu coração nessa noite? Qual é o tesouro? Ele te escolheu, Ele tem te transformado,
Ele tem te capacitado. O que temos feito? O que temos feito com a nossa trajetória? O que temos feito com a nossa caminhada? O que temos feito com a nossa história? O que temos feito com aquilo que Deus já fez? O que temos feito com aquilo que Ele tem nos ensinado? O que temos feito com aquilo que Ele tem liberado sobre nós? O que temos feito, igreja? Fala com o Espírito Santo nessa noite. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser orar com a sua família, se você quiser orar aqui no altar, eu gostaria da bandeira do Brasil aqui. Nós estamos caminhando para as eleições e nós vamos agora também levantar um clamor pelas nossas eleições. Eu queria chamar o pastor Ricardo aqui. Nós sabemos que há poder na oração da igreja. Senhor, vai falando com o Senhor. É você e o Espírito Santo, queridos. É você e o Espírito Santo. Não é mais um culto, não é mais uma palavra, mas é a palavra de Deus. É a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Qual é o lugar que você se encontra hoje dentro do palácio, na porta do palácio? Qual é o lugar que você se encontra hoje? O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, para que a obra dele, para que o reino dele seja cumprido da maneira que ele quer, da maneira que ele estabeleceu, da maneira que ele planejou. Deus abençoe, irmão, da maneira que ele falou, da maneira que ele prometeu, não com aquilo que a gente está imaginando. Ai, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes de Ti nessa noite. Nós somos dependentes da Tua graça, Espírito Santo de Deus. Nós temos falado tanto sobre essa palavra, sobre ser improvável, e nós Te glorificamos por ela, porque nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos ser alcançados pelo Seu amor, nós não merecíamos ser alcançados pela Sua graça, nós não merecíamos o Seu perdão, mas o Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos perdoar, o Senhor escolheu acreditar em nós, apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, apesar dos pecados, apesar, Senhor Jesus, das omissões. E por isso nessa noite nós nos prostramos diante de Ti e clamamos: Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração, alinha a motivação do nosso coração, alinha, Espírito Santo, com a Tua palavra, alinha com as Tuas promessas. Nós não queremos, Senhor, ficar imaginando aquilo que o Senhor não falou, mas nós queremos mesmo, verdadeiramente, ó Deus, viver os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus projetos, que prevaleça sobre nós, sobre a nossa casa, os Teus projetos, as Tuas promessas, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que escolhe, Tu és aquele que transforma, Tu és aquele que capacita, Senhor. Tu és aquele que escolhe, Tu és aquele que transforma, e Tu és aquele que capacita. Por isso, faça em nós aquilo que está no Teu coração. Faça, Senhor Jesus, faça neste tempo aquilo que está no Teu coração. Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados, pedimos perdão, Senhor Jesus, pela negligência, pela omissão, pela frieza, pela indiferença tantas vezes, Senhor. Pedimos perdão tantas vezes, Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado e não temos dado ouvido, Espírito Santo de Deus. Mas eu declaro, Senhor, a Tua palavra que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e a minha face buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados da igreja, perdão pelos pecados dessa cidade de Piratininga, perdão pelos pecados da nossa nação, Senhor Jesus. Nós estamos às vésperas das eleições, Pai, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem levanta reis, e o Senhor é quem remove reis, Pai. O Senhor é que levanta, Pai, o humilde, o Senhor abate o exaltado, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, que está nas Tuas mãos todo o governo. Pai, nós acabamos de ler, Senhor, que o Teu governo alcançaria até os confins da terra, através do Teu Filho Jesus. Por isso nós clamamos: tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação, Senhor Jesus. Pai, livra-nos, Senhor, do governo corrupto, livra-nos, Senhor, dos planos das trevas, livra-nos, Senhor Jesus, de todo plano que não é do Senhor, Pai. Dá sabedoria para este povo, dá sabedoria para esta nação, dá sabedoria para todos aqueles que vão votar, Espírito Santo de Deus. E faça aquilo que está no Teu coração, estabeleça sobre o Brasil aquilo que está
cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra no teu nome há poder, ó Pai amado. Nós cremos também, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, governa, ó Pai amado, que tudo, ó Pai amado, vem de ti, Senhor. A tua palavra nos diz, ó Pai, que o ímpio, quando governa, o povo padece. Mas nós cremos também que quando o justo governa, Pai amado, o povo prospera, Senhor. Pai amado, abençoe, ó Pai amado, cada vida, ó Pai amado, que aqui está presente, Senhor. Que nós não venhamos, ó Deus, a pensar como o homem como fez, a agir como o homem, ó Pai amado, do mundo age, mas que nós venhamos a deixar de ser governados pelo Teu Espírito. Que a nossa mente seja governada pelo Teu Espírito, que o nosso coração seja governado pelo Teu Espírito, que o nosso agir e que o nosso falar seja conforme a Tua vontade, o Teu querer, que nós vamos deixar o Teu Espírito governar a nossa mente, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai amado, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui, ó Pai amado, nessa noite, clamando de joelhos, ó Pai amado, para que o Senhor venha ter misericórdia do Brasil, que o Senhor venha, ó Pai, quebrar, ó Pai amado, as correntes, ó Pai, que impeçam, ó Pai amado, deste país prosperar, ó Deus. Guarda, ó Pai amado, aqueles que estão de joelhos, ó Pai amado, clamando pela nação, clamando pelo Brasil, ó Pai, porque o Brasil, ó Pai amado, é Teu. O Senhor é quem governa, Pai. Que nós venhamos em nome de Jesus a deixar, ó Pai amado, ó Pai amado, as malícias para trás, o pensamento de ambição para trás. Pai amado, visita aqueles que estão, ó Pai amado, lá no alto, lá em Brasília, lá no poder, ó Pai. Pai amado, que caia por terra, ó Pai, todo pensamento malicioso, toda armadilha de Satanás, ó Pai amado, que caia por terra, mas que seja manifestado o Teu poder, ó Pai, que seja manifestada a Tua vontade no nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, eu lhe peço, ó Deus, dê ordem aos Seus anjos para que seja feita a Tua vontade, ó Pai, a começar em nós, ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, a nos deixar ser levados, ó Pai amado, pelas palavras, ó Pai amado, maliciosas, pelas palavras que nos cometem, ó Pai, e que venham tentar, ó Pai, tirar de nós aquilo que é a Tua vontade. Guarda a nossa cidade, guarda, ó Pai amado, o nosso país, guarda esta nação, cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço, Senhor, é o que eu já lhe agradeço, a começar de nós. Que um dia, ó Pai amado, talvez fomos julgados por sermos improváveis, mas hoje somos prováveis e provados pelo Senhor. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Um dia talvez nós somos vistos por pessoas lá fora, e muitos diziam para nós: esse é improvável, esse não é capaz, esse não pode. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus. Quem nos fortalece não são as coisas do mundo, quem nos fortalece é a palavra de Deus. Quem nos fortalece é o Espírito Santo. Dia após dia Ele tem nos fortalecido. Amém? Olha para o teu irmão aí e diga: deixa o Espírito Santo de Deus te fortalecer a cada manhã, porque ao chegar à noite você chegará como um vencedor. Amém? Glória a Deus. E as palmas aplaudem e glorificam o nome de Deus. O Senhor dos Senhores. Amém? Da meia-noite ao meio-dia, jejum e orar pela eleição. Amém? E por aquilo que o Senhor tocar no teu coração também. Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo ouvir, pelo falar, pelo andar. Muito obrigado pela saúde mental, ó Pai amado, que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Onde tantos loucos estão aí, ó Pai amado,
falando aquilo que não deve. Mas nós estamos diante da tua presença, na tua casa, ouvindo a tua voz, criando em nós um pouco mais de sabedoria vindo do teu Espírito. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leva em paz e em segurança para os nossos lares. E que amanhã o teu Espírito, ó Pai, venha nos fortalecer, ó Pai, dia após dia, até o dia que o Senhor irá voltar a buscar a tua noiva, a voltar a buscar a tua igreja. E que nós venhamos a fazer parte dela. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos hoje e sempre. E quem crê diz amém. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, amém? Até domingo que vem, o culto da Santa Ceia do Senhor, se assim Ele nos permitir. Glória a Deus, aleluia.